Bom, pessoal, professor Fabiano Machado, professor de português e redação. Hoje nós vamos trabalhar a estrutura das palavras. Nós vamos trabalhar primeiro toda aquela parte de radical, vogal temática. Então hoje é uma aula bem importante aí para quem quer ser aprovado nos concursos, para saber definir bem cada estrutura da palavra. Vamos lá então. Fiquei pequenininho aqui no cantinho, mas vamos lá. Olha só, estrutura das palavras. O que seria essa parte de estrutura, tá? São conceitos que a gente trabalha dentro de uma palavra, onde nós vamos ter o radical, o prefixo, o sufixo, as desinências, vogal temática, vogal ou consoante de ligação. Nós vamos ver todas essas situações, ok? Primeiro, o que seria o morfema? Morfema é a menor parte significativa da constituição de uma palavra, tá? Vamos dizer assim, eu vou ter que separar essa palavra em pedaços, em partes, tá? Então, uma palavra tipo supervalorização, olha só, supervalorização, eu tenho que ver qual é o meu radical, valor. O super seria o quê? Um prefixo. O isa e o são seriam sufixos, ok? Mas eu tenho outras palavras que vou ter índices, partes menores ainda, entendeu? Então, o que seria uma alomorfia? Isso aqui a gente vê muito, essa alomorfia em transformações de radicais de palavras, tá? Tipo aqui, ó, o verbo fazer, tá? Ele apresenta uma alomorfia no seu radical. Eu faço. E depois ele retorna. Fez, fizera, farei, feito. Há mudanças, tá? O verbo fazer. Então, isso aí a gente chama de alomorfias, tá? Então, o que é cada parte do meu radical aí, da minha palavra? Radical não, da minha palavra. Porque o radical é ele que vai gerar as minhas palavras. Um exemplo aqui em nomes, tá? Substantivos, adjetivos, numerais, pronomes, esses são nomes, tá? Tipo o substantivo pedra. Olha só, pedra, pedreiro, pedregulho, petróleo, petrificar. O radical dele se mantém, pedre, pedre, pedre. Só que aqui eu vou ter uma alomorfia, é uma mudança, porque petróleo é pedra mais óleo. Então houve essa mudança e ele vai continuar com essa mudança nos seus derivados, ok? Isso aqui é o que estou mostrando para você, um alomorfe, diferente forma. Mas o radical da pedra, ele vai se manter o mesmo. Eu tenho apedrejar, o pedre continua o mesmo, ok? Já em verbos, também vou ter isso. Ó, petrificar, petrificar, petrificarmos, petrificava, petrificarei, ok? Então, o petrife vai ser o meu radical dentro do verbo. Então, dentro de vários verbos, o seu radical se mantém, ok? E aí eu vou ter a utilização de desinências. Nós vamos ver mais adiante isso aí. E o que seriam os meus afixos? Seria a colocação de prefixos e sufixos, ok? Vamos continuar lá, então. Então, o radical. O radical ele vai informar sobre o sentido básico da palavra. É aquilo que deriva-se a palavra, é inicial de tudo. Tipo aqui, ó, vital, vitalidade, revitalizar. Aí eu tenho vidinha, vidaça, tá? Tem aquela homorfia, tá? Mas eu tenho dois radicais, o vital, tá? E a vida. Então eu tenho a diferença aí. Então, eu tenho radicais nominais, tá? O que é o radical nominal? É aquele que tem a presença, né, o caso aqui das minhas derivações, né? Vamos dizer assim, não digo derivações, eu digo utilização das minhas vogais, tá? Radicais nominais. Tipo gata, gato, gatinho, gatuno, tá? Então eu vou ter essa diferença, o radical é o mesmo, mas eu vou ter a colocação de uma vogal sempre com ele, tá? E os radicais verbais? Foi o que eu falei anteriormente. O verbo falar, falo, falas, fala, falamos, falais, falam. O radical se mantém o mesmo,
ok? Aqui também vai se manter o mesmo, mas eu chamo radicais nominais, é aqueles de nomes, tá? Que eu vou utilizar em nomes. Observação, o verbo ser, ele é anômalo, ele muda totalmente. Nós vamos ver isso aí lá nos verbos, tá? Então, quando eu tenho nomes, eu tenho desinências, tá? São morfemas que aparecem no final das palavras, tá? Então, essas minhas desinências nos nomes eu chamo de nominais. E elas são dois tipos, de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural. A desinência de gênero é aquela que vai me dar a diferença masculino e feminino. Gato, gata, menino, menina. Houve aqui ó, o a, o o, essa desinência de masculino e feminino. Atenção, eu tenho desinências sem gênero oposto, que eu chamo de desinência zero. Como isso? Cama, eu tenho camo? Não. Mesa, eu tenho meso? Não. Tribo, eu tenho triba? Não. Então, isso aqui eu não vou chamar de desinência de gênero, ok? Isso aqui eu vou chamar de vogal temática. Nós vamos ver carro, carra, não existe. Então, tudo aquilo que eu não tenho feminino e masculino, tá? A diferenciação, tipo gato, gata, então eu vou chamar essa minha vogal de quê? De vogal temática, ok? Singular e plural. Gato, gatos, menina, meninas. Olha só a colocação do S para plural e sem o S para, vamos dizer assim, eu chamo de desinência zero aqui. Eu não tenho a desinência de número, mas aqui eu tenho. Mas eu tenho palavras que é com S, tá? Então a ausência do zero é também chamada de desinência zero. Pires, lápis, ônibus, ela já possui o S, ok? Então, como é que eu teria isso aí? Eu tenho, para marcar plural, a seguinte forma. O lápis, os lápis. O ônibus, os ônibus. Então, aqui eu não posso dizer que a desinência é de número, ok? Já nas verbais, eu tenho desinências? Sim, mas eu tenho outros dois tipos de desinência, tá? É a desinência modo temporal, tá? E a desinência número pessoal. Nós vamos ver primeiro a desinência modo temporal. O que é desinência modo temporal? Modo é quando eu trabalho indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo me dá certeza, subjuntivo, incerteza. E o imperativo, uma ordem. O tempo, tá? Temporal, o tempo, presente, pretérito e futuro, tá? Eu tenho uma tabela aqui onde vocês vão ver que muitas vezes não ocorre a desinência modo temporal em todos os tempos, tá? E algumas desinências alomórficas do modo indicativo, tá? Porque elas têm essa mudança. Nós vamos encontrar principalmente a desinência modo temporal em verbos no passado e no futuro, ok? O presente eu não tenho. Aqui estão as minhas desinências aqui que eu trabalho. Modo indicativo, certeza. Modo subjuntivo, incerteza. E as formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio. E aqui os tempos, tá? Então, aqui tem algumas informações, depois vocês observem, tá? Que fica muito mais fácil para classificação. E eu tenho a desinência número pessoal. O que é desinência número pessoal? É número singular e plural e a pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E não há desinência em todos os tempos e modos, tá? Por quê? Algumas não vão ter, tipo o imperativo. Mas eu tenho as terminações. Terminação, ó, presente, o, singular, aqui no singular, a primeira pessoa do singular, o, segunda pessoa, o s. E assim por diante, ó, o plural, o mos, o is, o an, o m, né? E assim por diante. Porque elas vão marcar minha desinência número pessoal. A vogal temática. Como eu já falei, a vogal temática, ela vai suceder o radical de verbos ou nomes. Em verbos indica a conjugação que eles pertencem. Cuidado! Lá nos verbos, a vogal A, tá? A vogal A, ela vai ser o quê? Da primeira conjugação. A E da segunda e a I da terceira, que são as conjugações verbais, tá?
Então, o verbo por, olha, por e seus compostos pertencem à segunda conjugação, tá? O verbo por, repor, compor, recompor. Por que eles são da segunda? Porque eles vêm do verbo poer do latim. E o poer é a segunda conjugação. Então, os verbos por e seus derivados são da segunda conjugação, ok? Em nomes, a vogal temática, tá? Ela determina a formação de substantivos e adjetivos, tá? Mas aqueles que eu não tenho a desinência de gênero, tipo a casa, o leite, o carro, são palavras que eu não consigo classificar entre masculino e feminino. Então, aquele a, o e, o o serão vogais temáticas, tá? Cuidado, porque eu também tenho palavras, tá? Atemáticas. O que é palavras atemáticas? Que não tem o quê? Quando eu junto aqui, ó, tatu, tá? Eu não tenho o tema. O que seria o tema? O tema é a junção do radical mais a vogal temática, tá? Lá no verbo, fala, fal radical e o a vogal temática. Então o tema é fala. Aqui, ó, são exemplos de atemáticas. Toda palavra é o meu radical, tipo café. Toda ela é o meu radical, tá? E eu vou ver através disso que quando eu começar a colocar letras complementando sufixos, prefixos, o radical sempre vai ser o mesmo, café. Então, a vogal temática prepara o radical para receber outros elementos. Olha aqui, ó, mato mais gal. Não vai ficar matogal, vai ficar matagal. Então, aqui eu vou ter uma vogal temática. Terra mais inha, terrinha. Houve essa mudança, tá? Observação, o i e o u, mesmo átonos, pertencem ao radical. Táxi, taxímetro, tá? Ele pertence ao radical. Então, o tema é radical mais vogal temática. Isso aí eu vou ter tanto nos verbos como nos nomes, tá? Vogais e consoantes de ligação. O que são isso? Tá? Eu ligo palavras com seus sufixos, tá? Com seus prefixos, junto dos radicais, que nós vamos ver depois ali na formação de palavras, tá? Que eles são elementos que aparecem no interior dos vocábulos. E para facilitar a pronúncia, eu ligar morfemas, tipo café mais eira. Ó, cafeteira. Aqui eu tenho uma consoante de ligação. Está ligando o café mais a eira. Cuidado com eira. Eira, geladeira, cafeteira, tá? O eira quer dizer que está dentro, está contido, tá? Girassol. Olha só, gira mais sol. Juntei os dois. Eu tenho um S aqui. Isso aqui eu vou chamar de consoante de ligação. Gás mais metro. Mas eu tenho gasômetro. Então, vogal de ligação. Frio mais ento. Friorento. O R, consoante de ligação. Então, eu tenho afixos, tá? O que são meus afixos? Nós já vimos. Os prefixos, né? Ó, aqui o amoral vem antes do radical. E os sufixos, igualdade, que vem depois do radical, tá? Então, os sufixos, eles podem ser verbais ou nominais, como nós já vimos, porque nós temos verbos e nomes, e ali nós vamos colocando esses afixos, tá? Mas esses sufixos, eles também podem exprimir o quê? Ação repetida, verbos frequentativos, marejar, espernear, bravejar. Ação menos intensa, verbos diminutivos, bebericar, adocicar, chuviscar. Ação causadora, verbos causativos, esfriar, ruborizar, esquentar. E ação indicativa de mudança de estado, verbos incoativos, enriquecer, umedecer, anoitecer, ok? Então aqui eu coloquei dois exemplos. Meninos, o menin radical. O aqui é desinência de gênero, porque eu tenho menina, tá? E desinência de número S, porque eu tenho menino, tá? Já a verbal, olha só, falávamos. Fal é o radical, o A, vogal temática. Então, radical mais vogal temática, eu tenho o quê? Tema. Tenho vá, falava, passado, tá?
Então, aqui eu tenho uma desinência modo temporal. E eu tenho o mos, que é a desinência número pessoal, que é a primeira pessoa do plural, tá? O nós, que é a conjugação mos, ok? Então, isso aí são todos os nossos exemplos. Pessoal, nós vimos aqui agora, nessa aula, a estrutura das palavras, como a gente forma as nossas palavras, tá? As suas principais estruturas. Na próxima aula, nós vamos ver formação de palavras. Aguardo vocês lá para mais essa super aula aí com o professor Fabiano.